aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Vamos ler a partir do livro. Leia comigo. No livro da vida do Cordeiro, toda a igreja, que foi morto desde a fundação do mundo. Quando é que o Cordeiro foi morto? Desde a fundação do mundo. Meus irmãos, como entender esse texto? O texto que diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Em outros textos vai falar antes da fundação do mundo. O que significa isso? Que texto é esse? Esse texto está falando do livro da vida, que o Cordeiro de Deus, Jesus, tem um livro, e que neste livro são escritos nomes dos redimidos, dos salvos, e está tratando do livro do Cordeiro. E que Cordeiro é este? O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Como entender que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, foi morto antes da fundação do mundo? Se foi desde a fundação do mundo, então não foi agora, não foi há 2000 anos atrás. Como nós podemos entender esta linguagem da palavra de Deus? Primeiro, nós precisamos entender, irmãos, que antes que Deus dissesse haja mundo, haja luz, haja firmamento, antes de Deus dizer haja criação, antes de Deus criar qualquer coisa, Deus disse haja cruz. Haja cruz. Antes que qualquer coisa, que o universo, que o cosmos, que a natureza, que o firmamento, que os seres humanos fossem criados, Deus disse lá na eternidade: haja cruz. Haja cruz. A cruz, ela existe antes da fundação do mundo. E como entender esse texto, esta dimensão? Deus disse lá na eternidade: haja cruz. O que esse texto revela? Primeiro, este texto revela a essência da divindade, a essência da deidade, a essência de Deus. Quando Deus disse haja cruz, Ele estava revelando sua essência lá na eternidade. Cordeiro foi morto lá na eternidade. Quando Ele disse haja cruz, qual é a essência de Deus? É amor, é graça, é misericórdia. Quando Deus diz haja cruz, Ele estava revelando sua essência. Antes que viéssemos a existir, Deus disse haja cruz, revelando então assim a sua essência, a essência da sua divindade, da sua deidade. Um Deus que é amor, um Deus que é graça, um Deus que é misericordioso, que é longânimo, que é benigno. Deus estava revelando a sua essência antes da fundação do mundo, antes que tudo fosse criado. Quando Deus disse lá na eternidade haja cruz, Ele não só estava revelando a sua essência, mas estava ali expressando o seu desígnio, um desígnio eterno. Lá na eternidade, Deus expressava o seu desígnio. Quando Ele disse haja cruz,
lá na eternidade, lá nos céus, lá no seu trono, estava expressando o seu desígnio eterno, aquilo que ele queria, o seu propósito, seu querer, sua vontade, era propósito, vontade de Deus, a cruz. Por isso lá na eternidade, antes de haver mundo e existir a luz, ele disse: haja cruz. É um desígnio de Deus, expressão do desígnio de Deus, da vontade de Deus, do consentimento de Deus, do querer de Deus. Lá na eternidade, a cruz revela a essência de Deus, a cruz expressa o desígnio de Deus, mas a cruz demonstra a eleição incondicional de Deus. Meus irmãos, se não havia nada, se nada tinha sido criado, se você não tinha, ainda nem existia, nem eu, e ele disse: haja cruz. Então logo a redenção, a expiação, a eleição é incondicional. Não foi porque alguém fez algo, não foi porque nós nem existíamos. E lá na eternidade ele disse: haja cruz. Não foi a nossa condição, não foi a nossa escolha, porque foi incondicional. Não havia nenhuma condição que Deus estabelecesse para mim e para você, para que nós fôssemos redimidos. Quando ele disse: haja cruz, quem estabeleceu a condição foi ele, e a condição era só a morte de Jesus e pronto. Jesus teria que morrer, e lá na eternidade ele faz isso. Haja cruz, revela a essência de Deus, expressa o desígnio de Deus e demonstra a eleição de Deus. É Deus que nos chama, é Deus que nos escolhe, é Deus que nos elege pela cruz, só pela cruz. Lá na eternidade ele fez isso. O texto diz que o Cordeiro de Deus foi morto lá na eternidade. Que linguagem é essa? Como podemos entender? Irmãos, nós precisamos ter entendimento. Primeiro, como entender desde a fundação do mundo? Como entender esta linguagem da palavra? Primeiro, irmãos, a cruz, ela é intemporal. A cruz é intemporal. O que quer dizer intemporal? Não tempo, não é dentro do nosso tempo. Intemporal é que a cruz de Cristo não foi apenas dentro do nosso tempo, mas a cruz aconteceu na eternidade, é intemporal. Deus disse: haja cruz, lá na eternidade. Mas a cruz, além de ser intemporal, a cruz é legislativa. E como é que uma coisa é legislativa? É quando ela se transforma em lei, ela é decidida em lei. Lá na eternidade, Deus estabeleceu a lei da cruz. Lá na eternidade, ela é legislativa. Por isso essa linguagem usada aqui, que o Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, ele morre lá na eternidade, a partir da eternidade, legislado por Deus. Deus estabelece isso lá na eternidade. É intemporal, é legislativa, mas a cruz é imperativa. Lembra quando Jesus estava no Getsemane e disse: se possível, passa de mim este cálice, contudo, faça-se a tua vontade. A cruz é imperativa, e esse imperativo aconteceu lá na eternidade. A cruz foi determinada por Deus, e não tinha outra saída, outro caminho, outro meio. Deus lá na eternidade diz: haja cruz, haja cruz. Ela é intemporal porque aconteceu na eternidade, é legislativa porque se tornou lei lá na eternidade, ela é imperativa porque é lá na eternidade que Deus determinou,
que houvesse cruz. Haja cruz. E houve cruz. E o texto então diz, olha como é que diz o texto de novo: aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Tudo acontece na eternidade, tudo é decidido no trono, tudo é Deus que decide. É Deus decidindo a existência humana na eternidade, o destino da história na eternidade. Deus está decidindo no trono. Ele disse: haja cruz, lá na eternidade. Aí Jesus veio, na plenitude dos tempos, para concretizar o que tinha sido decidido na eternidade, o que tinha sido legislado na eternidade, o que tinha sido determinado na eternidade. Na plenitude dos tempos, no tempo exato, Jesus veio. E o que esse texto então fala? Fala de expiação, cordeiro que foi morto. Irmãos, há umas coisas que eu gostaria de dizer aqui. A expiação, a cruz, não foi um pensamento tardio de Deus. Tudo gera, tudo começa no coração de Deus, na mente de Deus, na eternidade. Não é um pensamento tardio. O homem pecou, agora eu vou providenciar um Salvador. Não. Antes de tudo, não é um pensamento tardio de Deus. Quando Deus diz: haja cruz, nada existia. O pecado não tomou Deus de surpresa. Quando Adão pecou, Eva pecou, quando a humanidade pecou, Deus não ficou surpreso por aquilo. Deus já sabia antecipadamente. Nada surpreende Deus lá na eternidade. Ele já sabia do que ia acontecer na história da humanidade, e lá na eternidade Ele já decide sobre a história da humanidade. Lá na eternidade Ele diz: haja cruz. E é lá na eternidade que a expiação acontece como provisão divina para a nossa redenção. Então, não é um pensamento tardio, o pecado não tomou Deus de surpresa, e a expiação é tão somente a provisão divina para a nossa redenção, lá na eternidade. Deus sempre se antecipa a tudo, porque Ele é Deus e único Deus. Eu preciso falar para os irmãos algo que aconteceu com o missionário Ronaldo Lidório. Alguns até ouviram quando eu falei lá na igreja central. Ronaldo Lidório é um missionário, foi missionário na África, hoje está sendo missionário no Brasil, na região amazônica, e ele tem um propósito de evangelizar onde o evangelho não chegou. E ele pesquisou, descobriu que na região amazônica tinha algumas tribos indígenas que não tinham sido evangelizadas, e ele queria ir lá. Ronaldo Lidório então resolve ir lá, contrata um indígena para o levar àquelas tribos onde não há evangelho, onde não tem evangelização. Então o Ronaldo Lidório vai, 4 dias de caminhadas para chegar lá, dormindo na mata, tem que ir equipado com botas, mochilas e provisões para poder chegar. 4 dias andando com aquele indígena. Quando ele chega lá na tribo, surpreendentemente os índios estão limpando um espaço, e ele então pergunta: o que é que vocês estão fazendo? Eles dizendo: nós estamos limpando aqui porque hoje haverá um grande culto. E Ronaldo então, através do índio que o interpreta, pergunta:
E vocês são crentes? E os índios olharam para ele: o senhor não é não? Todos nós aqui somos crentes, os índios disseram. E Ronaldo lhe perguntou: e como foi que o evangelho chegou aqui? Como foi que vocês ouviram o evangelho? Eles disseram: o seu João, o irmão João pregou o evangelho para nós. E quem é o irmão João? Aí foram lá, apontaram e disseram: ele mora ali. Foram lá numa casinha simples, irmãos. Aí Ronaldo Lidório bate lá, o seu João vem, e aí ele se apresenta: olha, eu sou o missionário Ronaldo Lidório. E aí aquele irmãozinho se alegra e diz: que bênção, graças a Deus chegou um verdadeiro missionário aqui. E aí ele grita: Maria, vem, traz os meninos, porque chegou um missionário de verdade aqui. Aí a Maria vai e traz os 4 filhos que eles tinham, de 7 até 14 anos. E eles vêm. E o Ronaldo Lidório disse: meu irmão, como foi que você chegou aqui? Ele disse: lá na minha igreja teve um culto de missões, e foi desafiado para que Deus tocasse nas pessoas, para fazer missões, e Deus me tocou, e eu vim evangelizar essa tribo, e eu vim trabalhar aqui, trouxe minha família, estou trabalhando aqui, e durante esse período que eu estou aqui, eu já abri 6 igrejas no meio das tribos indígenas. Antes de Ronaldo Lidório chegar lá, Deus já tinha chegado, Deus já tinha efetuado, Deus já tinha realizado, Deus já tinha concretizado o seu propósito. Deus se antecipa sempre. Deus está à frente de nós no tempo, Deus está à frente de nós em tudo, irmãos. Deus está decidindo antes de você decidir. É Ele que decide a nossa história antes que a nossa história aconteça. Deus sabe de todas as coisas. Ele decide lá na eternidade. Foi lá na eternidade que Deus decidiu tudo. Ele disse: haja cruz. E houve cruz. Trago esta palavra hoje para vocês, para trazer a memória de vocês quem é Deus. Você está pensando que os problemas da sua vida pegam Deus de surpresa? Você está pensando que o desenrolar da sua vida é surpreendente para Deus? É não, Deus já sabe de tudo, e Deus já providenciou tudo, Deus já se antecipou. Antes que você viesse a existir, Deus já providenciou o teu Redentor, o teu Salvador, o teu Libertador, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o chamado Nazareno. Você tem noção disso? Você tem noção do quem é Deus? Você já entendeu o que é Deus? Antes que existisse, antes da história do mundo, antes que o mundo fosse fundado, antes que as coisas viessem a existir, Ele decidiu tudo lá na eternidade. Ele legislou na eternidade, Ele imperativou na eternidade, determinou na eternidade, decidiu na eternidade. Sua vida, meu irmão, está decidida por Deus, legislada por Deus. Sua vida, meu irmão, está nas mãos do Todo-Poderoso. Antes de você existir, Deus diz: haja redenção, haja salvação, haja libertação, haja transformação. Antes que você viesse a existir, Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te redimiu e disse: haja céu para eles, haja eternidade para eles, através de Jesus Cristo. Você consegue entender Deus? Nós somos temporários. Tudo para nós é agora, a gente só entende um momento, ou alguma coisinha que passou. Deus não, por isso que a Bíblia diz que Deus é de eternidade, a eternidade. Aí o salmista ousa dizer: nossos dias estão escritos e determinados por Deus. Vamos ficar em pé, meu irmão. Aleluia. Antes de tudo, Ele disse: haja cruz. E aí nós cantamos juntos a mensagem da cruz. Nós cantamos juntos um hino que fala da cruz. Levante as suas mãos para os céus. Antes que você viesse a existir, Deus te amou.
porque a cruz fala da essência de Deus. Quando Deus disse: haja cruz, Deus estava revelando sua essência, seu amor, sua graça, sua misericórdia, designando algo sobre a eternidade para a eternidade, e demonstrando uma incondicional eleição, um chamado incondicional. E pela graça irresistível, nós nos achegamos a Ele. Aí nós cantamos este hino, né, Nino? Vamos cantar este hino maravilhoso com toda a igreja. Aleluias, 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 glória a Deus. Levante as suas mãos agora, vamos fazer essa oração de agradecimento. Você entendeu quem é Deus? Você sabia que sua vida está determinada por Deus? Seus dias estão contados e determinados por Deus? Você sabia que tudo começou lá no trono, lá na eternidade? E o texto diz, fala sobre o livro da vida. Sabe quando foi que seu nome foi escrito no livro da vida? Não foi agora não, foi lá na eternidade. Deus disse: vou colocar o nome da Marlene aqui no livro da vida, porque eu disse: haja cruz, então coloca o nome dela. E aí ele começou a colocar e fazer a lista daqueles que vão para a eternidade. Meu irmão, você já tem essa convicção, não tem? Já pensou, teu nomezinho está lá? Está lá no livro de Deus, no livro do Cordeiro, aleluias. Isso é para você se alegrar. Seu nome está lá, está no registro do Cordeiro, no registro de Deus. Teu nome está lá, então é para você se alegrar na presença dEle, louvar o nome dEle. Então quando a gente pensa na cruz, a gente tem que pensar muito mais do que na concretização. A cruz começa na eternidade, porque Jesus foi morto lá na eternidade. Legislativamente Ele morreu na eternidade, imperativamente Ele morreu na eternidade. Ele lá na eternidade decidiu, designou a cruz. Então eu olho para a eternidade e vejo um Deus que me amou antes que eu viesse a existir, um Deus que me chamou antes da minha existência, antes que eu fosse criado, antes que eu me tornasse alguém informe no ventre da minha mãe. Deus já me escolheu, Deus já me chamou, porque lá na eternidade foi a decisão do Supremo Deus, do Eterno Deus, do glorioso Deus. Então a cruz para nós é maravilhosa. Então nós cantamos: rude cruz se erigiu, dela um dia fugiu como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecado. Vamos cantar, irmãos, toda a igreja.